AGU pede a Moraes apuração sobre postagem de jornalista americano. No X, solicitação foi feita pelo ministro Jorge Messias para que Procuradoria investigue postagem de Michael Schellenberger. Informações são da Folha de São Paulo. Comentarista da revista Oeste analisam o caso. Bom, uma notícia que acaba de chegar aqui para a gente: o advogado-geral da União, Jorge Messias, enviou uma notícia de fato ao Supremo Tribunal Federal, na qual descreve supostas ilegalidades no âmbito do Twitter Files Brasil. De acordo com a AGU, os documentos divulgados pelo jornalista Michael Schellenberger, abre aspas, parecem reproduzir trechos de conteúdos de decisões judiciais sigilosas proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro, em especial da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tanto em sua atuação no STF como no Tribunal Superior Eleitoral. Messias classificou as revelações do Twitter Files Brasil de tentativa de desestabilizar o Estado democrático. Por fim, o chefe da AGU solicitou ao STF a análise da notícia de fato e o encaminhamento dela aos órgãos, então, de persecução penal, em especial o Ministério Público. Adalberto Piotto, Jorge Messias em ação, advogado-geral da União, pedindo, então, oferecendo essa notícia de fato, Piotto. E algo que é interessante a gente falar aqui, ele tá falando, parece que as decisões judiciais, né, que foram divulgadas pelo relatório que foi elaborado aí por essa comissão americana, seria uma tentativa de desestabilizar o Estado democrático de direito. Agora, a própria nota que foi emitida pelo Supremo Tribunal Federal disse que não eram as decisões judiciais, que eram apenas ofícios determinando ali as ordens do ministro Alexandre de Moraes. Esse é o fato. E que todas as decisões estão fundamentadas com as pessoas, e todas as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação. Quer dizer, faltou combinar com os russos ali, né? Sabe, esse voluntarismo é que é o problema, né? O Jorge Messias ali naquele... O Messias, né? No afã de vou mostrar serviço, ele só esqueceu de levar em conta um fato que o próprio Supremo tinha dito, que aquilo não era decisão. Aquilo, na verdade, eram apenas comunicados. Que, obviamente, ali, vai lá e prende, vai lá... Bom, isso aí isso não está em sigilo, até porque a pessoa acabou sendo presa. É inacreditável, mas tem uma outra questão. Ele recorre ao Supremo para dizer que, olha, o Supremo, que é vítima neste caso, na opinião dele, vai julgar uma coisa... Bom, tudo bem, isso já está acontecendo no Brasil, né? O Supremo pode ser tudo o que ele quiser. De novo, a gente está aqui numa instabilidade. Qual foi a expressão que ele usou? Uma instabilidade? Não. Desestabilizar o Estado democrático, a tentativa. As decisões recentes do Supremo Tribunal Federal têm desestabilizado a estabilidade constitucional do Brasil. O Augusto citou aqui há pouco questões que são pacificadas na Constituição, todo mundo compreendia e entendia, aliás, compreende ainda e entende ainda, só não compreende e não entende por que elas não estão sendo seguidas neste momento. Este é o problema, a instabilidade constitucional provocada por decisões de quem deveria proteger a Constituição, coisa que nós estamos falando aqui há muito tempo. E só aumentamos o tom, e só reproduzimos e só repetimos mais depois que veio, obviamente, esse fato do Twitter Files. Porque ele só colocou luz, e depois vieram também as declarações de Elon Musk para dizer o que os brasileiros já estavam dizendo aqui, obviamente reclamando das posições tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo TSE, ou por esse novo órgão que substitui o TSE sem combinar, obviamente, com o Congresso Nacional, com criação de legislação, quer dizer, o TSE não pode fazer isso, mas, enfim, esse voluntarismo do Jorge Messias é um negócio que vai também entrar para a história, porque ele precisa combinar com o Supremo Tribunal Federal. Paula, quando você começou a ler essa notícia, eu me lembrei do que o Supremo quis dizer. Disse lá atrás, eu falei, mas o Supremo falou que não, isso não é, são coisas menores, enfim. Então não pode fundamentar uma reclamação agora do advogado, é isso? Do advogado da União? Do advogado-geral da União contra o Twitter Files. Eu não sei, alguém faltou a aula de direito. Não fui eu, mas enfim, alguém faltou a aula de direito. Esse Messias, o velho Messias,
É um estafeta trapalhão, né? Tudo em que ele se mete está errado. Ele só faz bobagem. Agora a gente lê, parece piada, né? A AGU vai ao STF contra Twitter Brasil. A vítima, então, é o STF. É o STF. É o STF. Tá bom. Depois de dizer que não, ali foi só uma formalização. E com um agravante, que a gente tem chamado a atenção para isso, Augusto. Na semana passada você falou daquela sopa de letrinhas que forma esse centro de combate à desinformação do TSE, que na verdade é o TSE que o Alexandre de Moraes criou, né, para chamar de seu. Durante a apresentação desse centro, ele estava com o Jorge Messias ao lado e ele disse a seguinte frase: a AGU será o braço jurídico desse centro que eu acabei de criar. Qual é o amparo constitucional para isso? Nós estamos chamando a atenção, artigo 153 da Constituição, que trata da Advocacia Geral da União, é um órgão de assessoramento do presidente da República para defender, sim, os interesses judicialmente e extrajudicialmente da União e do presidente da República. Não pode acontecer essa interferência de poderes. Afinal de contas, esse tribunal do B, esse tribunal paralelo que o Alexandre de Moraes está criando, esse centro, é um órgão do Poder Judiciário. Ou a gente já está em outro lugar na nossa República, e aí sequer é mais um órgão apenso do TSE, já é uma outra coisa. Então não há amparo constitucional para isso, mas é jogo combinado, né? A AGU vai defender o Supremo Tribunal Federal contra o Twitter. Olha onde é que a gente foi parar, né? Tá tudo errado. Olha só, se o país não está do avesso, essa turma está lutando contra a desinformação, oficialmente. Ou seja, eles mentem o tempo todo para evitar que o brasileiro minta. Eles mentem o tempo todo. Tudo que ele está alegando, o Messias, tudo que ele está alegando é mentira. Esse cara é mentiroso. Esse sim difunde fake news o tempo todo. Porque ele está dizendo isso aí, né? Estamos defendendo a liberdade, democracia. Que democracia? Que democracia? Ele está lutando para acabar com a democracia. Ana, quero te ouvir também, mas quero trazer mais uma informação aqui para acrescentar ao debate, porque até esse momento, só a rede social X, o antigo Twitter, que contestou aí as ordens que foram emitidas pelo TSE para bloqueio de perfis e remoção de conteúdos classificados como desinformação, principalmente entre os anos 2022 e 2023. Já o Google e a Meta, que é a empresa dona aí do Facebook, WhatsApp, do Instagram, que também receberam essas mesmas ordens do TSE, não se opuseram publicamente e tem saído, repercutido aí na imprensa, que estão até preparando ferramentas de inteligência artificial e o uso de agências de checagem para atender às exigências da justiça brasileira nessas eleições municipais aí de 2024. Paula, eu não sei nem por onde começar, porque é engraçado demais essa história. Ela acaba sendo engraçada, cômica, porque a AGU faz uma nota que vai completamente contra a nota do Supremo Tribunal Federal, que é a vítima da nota da AGU. É um hospício jurídico. O Brasil se tornou um hospício jurídico. A sensação é que o STF, né, ou o Alexandre de Moraes, quem quer que seja ali, eles leram o relatório dos americanos, porque ali consta exatamente porque alguns perfis no Twitter, agora X, eles foram banidos, eles foram bloqueados, eles foram derrubados. Ali tem, naquelas 541 páginas, os prints das postagens, dos tweets, etc. E a sensação é que a AGU não leu. E aí bateram cabeça. Faltou combinar com os russos, exatamente. O X, como você disse, Paula, ele contestou publicamente, mas até agora não há nenhuma notícia de que eles desrespeitaram as ordens judiciais, ilegais ou não, do Alexandre de Moraes
e também daquela subdivisão, né, divisão lá dentro do TSE, de combate, já era o ovo da serpente aí desse centro integrado de desinformação, combate à desinformação. Eles seguiram, as contas continuam ainda bloqueadas no Brasil. O problema é que agora, eu escrevi isso no meu artigo da semana passada, a lei violou a lei, o problema é que agora saiu da esfera até do Elon Musk, porque se empresas americanas foram coagidas a violar as leis brasileiras, isso entra dentro de uma lei americana, a FCPA, a FCPA. Então, alguém vai ter que responder por isso. Se é o Alexandre de Moraes, se é o TSE, se é o Supremo, se é o puxadinho da Agência de Combate à Desinformação dentro do TSE, se é o outro juiz, o Marcos Vargas, ali, juiz auxiliar da presidência do TSE. Se a lei brasileira, se houve coação para que empresas americanas violassem a lei no Brasil, agora nem nas mãos do Elon Musk isso está mais. E um ponto principal, Paula, por que essas decisões continuam sigilosas? Se algum juiz, se é expedida uma ordem de prisão para alguém, o oficial de justiça não bate na casa da pessoa e fala: o senhor está preso, aqui tem uma ordem de prisão, sem falar por que aquela pessoa está sendo presa. E o fato é que essas pessoas com perfis derrubados, banidos e bloqueados no Twitter, antigo Twitter, não sabem sequer porque suas contas foram derrubadas, porque não foram posts derrubados, mas o perfil foi derrubado. Então, por que essas decisões continuam sigilosas se há tanta confusão aí de não, é sigiloso, agora violou a lei porque expôs algo sigiloso? Não, mas ali não tem... Não, nada disso deveria estar sigiloso. Ponto final. Transparência. Por que o Alexandre de Moraes, por que parte do STF tem tanto medo de transparência? A justiça tem que ser transparente. Não existe ali nenhuma investigação sobre pedofilia, ou cartel, ou drogas, ou terrorismo. São perfis banidos e bloqueados por o terrível crime de opinar. Por que esses documentos ainda estão sob sigilo, Paulo? Augusto, que eu estou inclusive com a reportagem que foi publicada no site da Revista Oeste, até se a gente puder exibir aqui na tela, para quem quiser mais informações, mais detalhes sobre o caso, Augusto, mas o Messias, ele alega o seguinte, que a divulgação do conteúdo por esse relatório, que foi elaborado aí pelo Comitê dos Parlamentares Americanos, sem ordem judicial, aspas, compromete as investigações em curso, tanto nesta Suprema Corte como no TSE, a respeito de condutas antidemocráticas ocorridas no Brasil, fecho aspas aqui para a justificativa do Messias. E aí, Augusto, quero só trazer a nota do STF, está aí então na tela, para quem quiser mais detalhes, a gente liberou aqui essa reportagem agora. A AGU aciona a STF sobre Twitter Files. Tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito, está aí no site da Revista Oeste, para quem quiser dar uma olhadinha agora. E aí quero trazer na íntegra um trecho da nota que o STF publicou na semana passada em resposta ao relatório. Aspas, não se trata de decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis, mas sim dos ofícios enviados às plataformas para cumprimento de decisão. Fazendo uma comparação para a compreensão de todos, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão ou o ofício para cumprimento do bloqueio de uma conta, e não a decisão que fundamentou o bloqueio. Resolvido o problema. O Messias já tem as informações de que ele precisava. Pode pegar de volta. Né? Pode parar com as providências que ele está tomando, que já está explicado. Está aí. Não tem nada. Agora, é o seguinte, eles chamam de Estado Democrático de Direito um governo, um Brasil, que nega o acesso
aos autos do processo, aos advogados. Esses caras, ele fez um curso de direito, Messias, né? Deve ter feito. Ele não sabe nem isso. Sabe e age cinicamente. E mente. E, aliás, o Silvio mencionou, eu andei lendo aí sobre esse centro integrado, que o Silvio citou aí. Centro Integrado de Enfrentamento a crase continua. Desinformação e defesa da democracia. Isso aí chocaram o ovo da serpente, aí mesmo faz tempo. Em 2020, isso aí foi criado com o nome de Programa de Enfrentamento à Desinformação. Sim. Depois ele virou Assessoria de Enfrentamento, liga tudo pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi criada antes dele o presidente do... Não, foi o Fachin. Toffoli. Mas já estava... Não, o que criou esse programa era quando o Fachin era presidente do TSE. Isso. Agora, eu quero saber o seguinte. O Alexandre de Moraes se nomeou presidente desse centro, que já começou a assinar acordos com a Polícia Federal, tentando fazer acertos com essas agências de checagem, estão providenciando tudo para impedir que sejam difundidas fake news no período eleitoral. Aí eu pergunto, e o presidente que vai assumir agora, acabou o mandato do Alexandre, assume e depois, Nunes na Marques. eleição, Sim. quem é que vai mandar? Vai continuar, o TSE vai continuar sob a direção com a Carmen Lúcia, é certo, que vai continuar sob a direção do Alexandre de Moraes. E quando ele for substituído de fato, como é que é? Ele vai governar as eleições de novo? Não dá. Se inscreva no canal para mais notícias assim.